corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. A paz de Jesus, irmãos e irmãs, sou Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. Dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 168 do doquete. E a pergunta: como reage um cristão perante a própria pobreza? E a resposta do doquete: fará tudo para se libertar, a si e a sua família, da pobreza através de trabalho concentrado e sustentável. Muitas vezes, numa interação comum com outros, têm de ser superadas estruturas más e forças injustas que impedem o acesso dos pobres à propriedade, ao autossustento e ao progresso material. Eu vou pegar aqui também duas citações, uma de Papa Bento XVI, na Caritas Veritate número 36, e depois Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 204, que trata também um pouco sobre esse assunto. O grande desafio que temos diante de nós é mostrar que nas relações comerciais o princípio de gratuidade e a lógica do dom, como expressão da fraternidade, podem e devem encontrar lugar dentro da atividade econômica normal. E agora a da Evangelii Gaudium. Já não podemos confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento econômico, embora o pressuponha. Requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição dos rendimentos, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres que supere o mero assistencialismo. Então, o doquete nos traz aqui justamente essa condição em que as pessoas, para justamente superar a pobreza e poder sustentar a sua família, existe de fato realmente um esforço, um trabalho, algo que a pessoa possa se desenvolver, possa se capacitar para poder realizar o sustento da sua família, o seu autossustento, algo de fato, como fala a palavra, sustentável. Mas o doquete também traz aqui, e aí eu queria abordar essa questão, porque às vezes a gente está falando dessa questão da economia, necessidade, de uma sociedade mais justa, tudo mais, a gente fala muito sobre isso, mas na prática a gente sabe que isso não é fácil, porque existem estruturas perversas, estruturas de pecado, essas estruturas muito injustas na sociedade, essa desigualdade, e que quem está no poder não quer abrir mão do poder, não pensa no bem comum, mas muitas vezes quer se manter no poder e quer cada vez mais ter mais poder para que esse benefício se prolongue para ele, para seus familiares. Então acaba pensando só ali na sua realidade, nos seus poucos, nos seus próximos. E como eu disse, é muito difícil para uma pessoa que está na classe mais baixa ascender. Acontece, e as pessoas às vezes colocam essas pessoas como exemplo, mas você percebe que ainda são estruturas muito injustas que dificultam muito a ascensão de pessoas de classe mais baixa, porque são muito poucos que ascendem, quando deveriam ser, quando temos tantos, e tantos que continuam sem acesso a isso. Então a gente percebe que tem que ser algo que possa realmente quebrar essas estruturas injustas que existem, esses privilégios que cada vez mais a classe dominante quer deter. Só que a gente percebe, por exemplo, a diferença gritante entre escola particular e escola pública, que aquelas pessoas que têm mais condição, elas acabam saindo, é como se fosse uma corrida, aquele velho exemplo, corrida em que aqueles que estão lá na frente, aqueles que têm mais condição, já largam lá na frente, os que não têm condição já largam atrás, e então é muito difícil eles conseguirem passar, ou mesmo chegar aos que estão lá na frente. Então, realmente a gente percebe essa dificuldade que existe. Claro que o sistema de cotas, por exemplo, pode ajudar,
mas muitas vezes até os alunos que entram nesse sistema de cotas das classes mais baixas acabam não conseguindo acompanhar os outros alunos, porque lhe falta informação básica, formação, né, conceitos básicos para ele conseguir estudar, e às vezes acaba abandonando por não ter condição de acompanhar. Ou então, e o sistema de cotas ele tem que ser pensado como uma coisa paliativa, não é uma coisa definitiva. O que é definitivo é, de fato, implantar uma educação pública de qualidade, que possa cada vez mais trazer essa igualdade. Só que isso a gente não vê acontecendo, a gente vê cada vez mais essa distância sendo essa concentração de renda acontecendo, e essa distância da classe mais rica para a classe mais pobre, né, aumentando. Então, de fato, nós como sociedade temos que, né, é a linguagem que os governantes, que os políticos entendem, é cobrar, é exigir que se seja quebrado esses privilégios, que sejam quebrados esses auxílios que eles recebem, quando a maioria da população, que tem uma renda muito menor, não recebe isso. Então a gente tem que, justamente como sociedade, cobrar. Somos muito acomodados, né? Infelizmente somos muito acomodados. Mas se nós não cobrarmos, aí que não vai acontecer nada. Então, nós como sociedade temos que buscar a superação dessas desigualdades e dessas injustiças, dessa sociedade muitas vezes perversa, com essa estrutura de pecado que nós vivemos. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Deus te abençoe. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos povos.